vais trazer nesta noite através do pastor Luís. Deus o abençoe grandemente e a sua palavra, a palavra de Deus. Vamos orar, amém? Glória a Deus, então. Normalmente chamamos estas reuniões de oração. E eu questionava-me que oração. Amém. Isto fica fixo aqui. A Bíblia. Então, se quiserem, pomos de pé e assim oramos juntos, está bom? Senhor Jesus, queremos colocar-nos diante da Tua presença, Senhor, e agradecer-te pela Tua maravilhosa compaixão, misericórdia com as nossas vidas. Meu Deus, queremos confiadamente chegar ao Teu trono da graça. E aí, Senhor, colocar, Senhor, o nosso coração, Senhor, a nossa mente, Senhor, tudo aquilo que somos ou que pretendemos ser, Senhor, ou que presumimos ser, para abraçar, Senhor, essa criação nova que Tu fizeste, Senhor, que nos estás a forjar a Tua imagem, semelhança, o Teu carácter, Senhor. É essa a única imagem que queremos ter nas nossas vidas. Queremos almejar, Senhor, mas o velho homem, a nossa natureza corrompida, Senhor, sempre luta, sempre trata de resistir, Senhor, e trata de ficar insensível à Tua voz. Mas queremos pedir-te pela Tua misericórdia, Senhor, que Tu nos alcances, que Tu nos toques e que nos transformes por meio da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queria compartilhar convosco acerca de uma passagem bíblica que todos nós conhecemos, nomeadamente, depois também aparece noutros evangelhos, e nomeadamente em Mateus aparecem 2 cegos, em Marcos aparece um, em Lucas aparece outro, mas todos eles aparecem numa cidade, e essa cidade é a cidade de Jericó. Alguns dizem que Jesus, em algumas passagens, dependendo do evangelho, dizem que Jesus ia entrar por Jericó, mas na realidade todos os historiadores confirmam que na realidade Jesus ia a sair, já tinha passado por Jericó e ia a sair de Jericó. Mas eu quero ir a Lucas, capítulo 18, versos 35 ao 42. Toda a gente conhece esta escritura, vou ler muito rapidamente. E o título desta mensagem é Eu Quero Ver. Não há maior ceguez, dizia Helen Keller, do que aqueles que, tendo olhos, nunca não podem ver. Helen Keller era cega, mas provavelmente poderia ver muito mais do que aqueles que tinham olhos. E diz, aconteceu que eles, chegando perto de Jericó, e exatamente no Evangelho de Mateus e Marcos, falam que Jesus estava a ir-se de Jericó. Isto não é nenhuma discrepância, nem nenhuma contradição, simplesmente são perspectivas diferentes de contar a história. Provavelmente o Evangelho de Lucas, sendo que Lucas era um médico, era um homem com alguma mais preparação do que Mateus e Marcos, pois tem aqui, provavelmente, é mais assertivo. Dizem que estava sentado um cego junto ao caminho, ou à beira do caminho. Aqui estava um cego sentado junto ao caminho, ele mendigava, né? Ao fim e ao cabo, muita gente mendiga, e este homem mendigava, necessitava, era a única meio que tinha para sobreviver a mendigar. Ele não podia trabalhar, precisava de mendigar para sobreviver, não é? E diz que ao ouvir passar a multidão perguntou o que era aquilo, ou seja, isto está a referir-se quando Jesus já ia dentro da cidade. Ele começou a ouvir muita gente a falar, a fazer comentários, o que é que a Jusceline disse agora no Parlamento, o que é que o Benfica já está a ganhar 1-0, não sei. As pessoas começam a fazer barulho independentemente daquilo que seja, não é? Fazem algum tipo de burburinho. E aqui aconteceu isso, ou seja, Jesus passando por Jericó, as pessoas de Jericó faziam algum tipo de ruído, não é? E era bom que às vezes nós fizéssemos ruído quando estivéssemos na presença de Deus, não é? Ou seja, Deus diz que pôs em nós um cântico novo, ou seja, do nosso interior brotam rios de água viva. Se diz que Deus colocou em nós
uma fonte que é insaciável para que outros possam vir e tomar dessas mesmas águas. É aquilo que Deus fala através da sua palavra. Então é bom, ou seja, quando estejamos sensíveis, não é? E diz, este homem ouviu o barulho, não é? E disseram-lhe, diz a palavra de Deus, disseram-lhe que era Jesus o Nazareno. Então ele começou a clamar em desespero. É um clamor de desespero, mas é um clamor... Aqui há duas palavras que começam por D, desespero e determinação. Há muitas pessoas que estão desesperadas, mas não estão determinadas. Há muitas pessoas que estão determinadas, mas não estão desesperadas. Às vezes a desesperação com a determinação, quando se unem, fazem uma equação realmente forte e poderosa, como podemos ver aqui. Ou seja, este homem estava desesperado, mas ele estava determinado e começou a dizer: Jesus, filho de David. Na realidade, isto era uma saudação que ele fazia, messiânica, porque estava a reconhecer que Jesus era o Messias que o povo esperava e que rejeitavam. Porque tanto os fariseus como os saduceus não aceitavam Jesus como Messias. Tinham algum confronto. A religião, muitas das vezes, tem um certo e determinado confronto com as diferentes manifestações do poder de Deus. Os religiosos e as pessoas que passam muito tempo dentro de ministérios e que desenvolvem conceitos em base a certas e determinadas interpretações erróneas da palavra de Deus e que ensinam essas mesmas interpretações erróneas a outras pessoas, então incumbem-nas de engano. Por isso é que, por exemplo, a pequena carta de Judas diz que muitos estavam a ser levados pelo engano, e há grande galardão para quem consegue arrebatar uma dessas pessoas. Está a ser, mas não está a referir-se àqueles que estão, por assim, levados pelo príncipe deste mundo, mas àqueles que estão a ser levados pela religião, por homens que predicam o Evangelho de acordo à sua própria concupiscência e atraiam multidões. E há multidões que vão, ao fim e ao cabo, atrás disto. E às vezes não é necessário ser uma multidão. Às vezes basta simplesmente nós termos a nossa própria interpretação do Evangelho. E podemos estar numa multidão, mas estarmos separados do que é aquela verdadeira revelação única da verdade do Evangelho. Este homem diferenciou-se porque ele saudou o Messias tal como ele era. Era uma saudação messiânica. Jesus, filho de David, tem misericórdia de mim. Ele pediu que tivesse misericórdia dele. E aqueles que iam a passar, aqueles que estavam a passar aí, que estavam juntamente, aqueles que eram os discípulos, aqueles que à partida teriam que ensinar, apontar, este é o caminho, ele é Jesus, ele é aquele que pode sarar, ele é aquele que pode libertar, mandavam-no calar. Cala-te já, pá, não chateies mais. Mas aquilo que hoje mais ouvimos já não é pessoas a dizer que te cales, porque não é preciso dizer que te cales, porque na realidade tu estás calado. Essa é a grande diferença. Aquele homem estava desesperado e determinado. Ele não se queixava que era cego. Ai, porque é que isto me aconteceu? Porque é que não sei o quê? Os outros dois também que estavam em Mateus não se queixavam porque eram cegos. Eles simplesmente responderam a uma pergunta, porque Jesus teve-se e parou. Diz a palavra do Senhor que então Jesus parou e disse, mandou, tragam cá essa pessoa, tragam cá esse que faz ruído, esse que vê-se que na sua alma, no seu interior há desespero e determinação. Ele reconheceu-me. Porque nenhum dos outros me tinha ainda reconhecido. Nenhum dos outros lhe tinha saudado como Jesus. Olá, Jesus, filho de David. Tu és o Messias. Jesus, filho de David, era uma saudação naquela altura messiânica que contradizia todas as demais, que seriam Shalom. Shalom Jesus. Como hoje em dia já estamos tão messiânicos que nos voltamos Shalom. Estamos achalonzados. Paz. Mas aquilo que existe menos é paz no coração da pessoa. Mas, no entanto, está calada. Mas aquele não se conteve. Ele disse, não, esta é a minha oportunidade. Aqui estou desesperado, ok? Mas estou determinado. E então Jesus mandou que lhe trouxessem. E quando ele chegou, diz a palavra do Senhor, perguntou-lhe aquela pergunta que às vezes... Vamos lá ver uma coisa. Põe-te lá no lugar daquele homem. Ou seja, e em cima chega-te aquele tu saudastes como sendo o Messias, como sendo o Salvador, e pergunta-me, o que é que queres que eu te faça? Vamos lá ver uma coisa, vamos pensar assim de uma forma muito humana. Será que Jesus não sabia que o tipo era cego e que ele queria ser sarado?
Sabia ou não sabia? Sabia. Será que Jesus não conhece a tua necessidade? Será que Jesus não sabe a opressão que tu vives? Será que Jesus não sabe a contenção que existe dentro do teu coração? Será que Jesus não sabe o julgamento que existe na tua mente? Será que Jesus não sabe? Claro que sabe. Ele é omnipotente, omnipresente, omnisciente. Ele sabe todas as coisas. Ele é o único que consegue estar em todo lugar ao mesmo tempo e consegue ouvir muitas pessoas ao mesmo tempo e dar respostas a muitas pessoas todas ao mesmo tempo. E isso é incrível. Nós, as mulheres, têm mais facilidade, mas os homens é quase impossível que nos concentremos em duas coisas ao mesmo tempo. Isto fica logo tudo baralhado. Mas, ou seja, Deus é pai, não é mãe. E Deus é pai e é filho e Ele é espírito. É um só Deus. O que é que queres que eu te faça? E Ele diz, Senhor, que eu veja. Eu quero ver. Os outros dois cegos, no verso 33 do capítulo 20 de Mateus, dizem-lhe que sejam abertos os nossos olhos. O que é que queres que Jesus te faça? O que é que queres que Deus te faça? Se calhar que me dê um telemóvel melhor, ou sei lá, uma situação mais calma, menos pressão, talvez um veículo um bocadinho melhor, não sei. Talvez, não sei, talvez, olha, quero o que o outro tem e eu não tenho, sei lá. Mas será que não seria mais humilde dizermos, Senhor, eu quero ver, Senhor, quero que Tu nos abras os olhos. Entendemos que aquela cidade de Jericó era uma fortaleza. Se nós refutarmos ao tempo de Josué, quando Moisés leva aquele povo que era duro de coração, não vamos com uma cerviz dura, sempre a queixar-se, sempre a murmurar, de 12 espias, 10 trazem um mau reporte, de 12 pessoas, 10 dizem mal umas das outras. Estamos a falar no seio cristão, estamos a falar no seio de qualquer ministério. 10 maldizem e 2 bendizem. Josué e Caleb, no qual diz a palavra do Senhor, neles havia outro espírito, ou seja, não havia um espírito homem, havia o espírito de Deus estava neles. E eles disseram, não, lá não há problema, porque há lá gigantes, está bem, mas nós comemos-os como pão, porque Deus está connosco. A palavra que Deus nos deu é que esta é a nossa terra prometida. E nós estamos na terra da promessa. E na mesma terra da promessa estava aquele cego que era em Jericó. E Jericó foi a primeira fortaleza que Josué teve que enfrentar. E Jericó, dizem os estudiosos, que era uma muralha tão alta, há cerca de 9 metros e tal, e tinha 6 metros de largo. Tinha apartamentos dentro da muralha. Diz que podia andar cavalos com carros à volta da muralha. Ou seja, e diz a palavra do Senhor, em Josué 5, conta que Deus tem uma conversa, Deus Jesus aparece a Josué em Jericó. Podes confirmar, mais tarde, eu não queria tomar muito tempo com esta escritura, mas tu vais ver que aqui Jesus, porque Jesus existia desde antes da criação do mundo, aquilo que diz a palavra de Deus, diz que todas as coisas foram feitas por quem? Por Ele, então Ele já existia antes que o mundo fosse criado. O mundo foi criado por Ele, por meio da Sua palavra. O Pai estava sentado lá em cima com o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam os três, quando decidiram fazer o homem à sua imagem e semelhança. Então aqui uma vez mais Jesus aparece numa pré-encarnação de homem, aparece como o príncipe do exército do Senhor a Josué, quando este estava em frente a Jericó. E aquilo que eu te quero dizer é que quando nós estamos diante da promessa, na terra da promessa, na terra da salvação, a viver tempos da graça, vai sempre haver um Jericó, vão sempre haver fortalezas, vão sempre haver gigantes. E Josué olhava para aquela cidade amuralhada, aquilo era tremendo, e olhava para a gente toda que andava com ele, olha como eu olho para vocês e digo, onde é que eu vou com vocês à guerra? Se isto não fosse uma guerra espiritual, eu pirava-me já. Pirávamos já. Eu não sei tu, mas eu era já a abrir. Fininho. Mas é uma luta espiritual. E Josué estava com aquela malta toda. Era uma nova geração em cima.
enfim, pouco apetrechados, porque os outros tinham ficado lá todos, os outros tinham ficado porque não podiam entrar, estavam contaminados. E o que é que acontece? É que Josué vê aquilo, fica ali estupefacto, como é que ele ia vencer aquilo? E aparece-lhe o Senhor, estava perto de Jericó, levantou os seus olhos e diz que viu um varão diante dele, e Josué não se inteirou que era o Senhor, não se inteirou que era Jesus. E viu um varão que estava diante dele, o qual tinha uma espada na sua mão, e Josué foi a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou és dos nossos inimigos? Ou seja, ele não se inteirava. E assim está grande parte das pessoas hoje em dia dentro da igreja que não conseguem inteirar-se qual é que é a espada do príncipe de Israel, o príncipe do exército do Senhor. E então, olha, mas espera lá, isto o que é que se passa aqui? Isto é contra mim? É mais fácil dizer que toda a gente está contra mim. Nomeadamente, há muitas pessoas com este síndrome. Quando nós falamos com eles dizem lá: pois já sei, sou eu e a minha família. Calma, não há vitimismos. Eu não sei porque é que as pessoas se veem como vítimas. Será que o Senhor vem com a sua espada? Ou será que a espada é só para alguns? Ou será que uns andam com uma faca de berrar manteiga? Para onde é que nós vamos? O Senhor apareceu-lhe com uma espada e disse: que és tu? És dos nossos ou és dos inimigos? E ele continua, e o príncipe do exército do Senhor diz, respondeu-lhe a Josué: tira os sapatos dos teus pés, aquilo que tinha também feito aí na zarza quando chamou Moisés, tira os sapatos dos teus pés, purifica-te, purifica o teu coração, limpa os teus olhos com clorídeo santo. Quero ver, abre os nossos olhos porque eu quero ver. Porque o lugar onde tu estás é santo. E assim diz que Josué o fez. Josué foi consequente, porque Josué viu, entendeu que quem lhe falava era simplesmente Jesus. E este Jesus agora estava a falar com o outro cego no mesmo sítio, em Jericó. Mas, apesar disso, diz que as circunstâncias de Josué não mudaram, pois não? Estamos cá. Ele disse-lhe: pois santifica-te. Ele santificou-se. Diz: vem ao Senhor, recebe ao Senhor. Ele morreu pelos nossos pecados. Não há nada, tu não julgues, porque Ele não está-te a julgar. Ele vai esquecer os teus pecados, Ele quer borrá-los. Ele pagou com a sua sangue preciosa. Aleluia. Cada um com a sua, como dizem em Espanha, aleluia. Em África é aleluia. Aleluia. Mas não mudou nada. A única coisa foi que ele se santificou. A única coisa foi que ele ficou perante o Senhor Jesus. Mas continuava a estar aí em Jericó. Significa que continuava a ter os impedimentos. Ele continuava, apesar do Senhor lhe ter dito que ele era o príncipe de Israel e que ele estava em Terra Santa e tal, ele, ok, porreiro, estou na igreja, estou no ministério, ok. E diz que Jericó estava fechada, e bem fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém podia entrar, nem ninguém podia sair. Não havia maneira de entrar naquela cidade. Mas o desígnio de Deus era que o seu povo entrasse naquela cidade. Mas Josué olhava para aquela cidade tal qual como tu olhas para as circunstâncias da tua vida, e o mais fácil é dizer: mas espera lá, tu vens com a espada para mim, o que é isto? Pá, eu não sou uma vítima, cuidado, és tu que vens do inimigo, pá, vens da parte do inimigo. Não, venho da parte de Deus. Venho com a espada da palavra de Deus. Dizer-te que estás num lugar que é um lugar santo. Dizer-te que estás num lugar que é no qual tens de te santificar. Dizer-te que estás num lugar no qual não vai desaparecer Jericó. E quando vences um Jericó, vem outro Jericó atrás. E quando derrubas um gigante, levantam-se mais 5 gigantes. Aleluia. Aleluia. E vêm gigantes que não estão de fora, muitos deles estão de dentro. E há fortalezas que não estão fora da tua vida, estão dentro do teu coração. E tu queres arrematar e queres lutar uma luta, por isso Paulo diz: eu luto, eu golpeio, mas não golpeio o ar, senão que eu ponho o meu corpo em servidumbre. Não vá para que tenha sido heraldo para outros, eu mesmo venha a ser desqualificado da carreira. Aleluia! Amém.
Estamos cá, não? Eu posso me ir embora já. Mas também podes terminar que isto é muito simples. O Senhor viu alguma coisa em Josué que não vê provavelmente em ti. Porque o Senhor disse-lhe a Josué, como disse àquele cego, te mandou trazer. Porque ele estava desesperado e Josué não mostrava desesperação, mas Josué estava desesperado porque queria vencer aquela cidade. Mas também Josué estava determinado porque ele sabia que Deus estava com ele. E agora estava em frente a ele. Ali apareceu o príncipe do exército de Jerusalém, com uma espada que parecia que vinha para feri-lo, não era inimigo. Vinha para lhe dar a vitória. E ele disse-lhe assim, então disse o Senhor a Josué, olha, eu entreguei a Jericó na tua mão, ao seu rei, aos seus guerreiros, todos os seus homens esforçados. Ele diz-lhe isto, e olha lá, mas Jericó continua lá. E depois deu-lhe aquela célebre, vocês sabem a história toda de Jericó, fazemos isto muito rápido, disse-lhe uma coisa, que vocês até devem conseguir, mas não sei se conseguem ficar esses dias calados. Ele mandou a malta ir, os levitas, com a arca e pim, andarem à volta, 6 dias sem abrirem pio. Não podiam dizer se gostavam da farda do outro, se o outro tinha comido bem, se o outro tinha comido mal, não podiam dizer nada. Boca fechada. Até o tolo é sábio quando está calado. E muitos perdem a oportunidade, quando querem proclamar a sua própria verdade, perdem a oportunidade de ficar calados. Porque grande parte das pessoas, eu não estou interessado na tua verdade, eu estou interessado na única verdade, que é a verdade que Deus tem para a minha vida, que é toda a palavra que está escrita neste livro da vida, desde Gênesis e Apocalipse. Um só Deus, um só Senhor, um só Rei, um só bautizo. Aleluia! E então, aqui, Josué fica, outra vez continuamos a ver, aqui está Jericó, mas ok, ao 6º dia, agora ao 7º ele já diz, pá, malta, agora, ok, sacerdotes, toquem a trombeta e o povo grita. E o que é que aconteceu? Caíram as muralhas. Eu estive a estudar aqui um bocadinho acerca das muralhas. Sabes para onde é que caíram as muralhas? Para onde é que pode cair uma muralha? Para fora, não, caíram todas para dentro. Deus não é homem para que minta. Deus não pensa como homem. Os seus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Os seus desígnios não são os teus desígnios. E se tu te fazes Senhor do teu caminho, então Ele não é o Senhor do teu caminho, porque pões o Senhor a um lado e ficas à beira do caminho. E estes homens encontravam-se à beira do caminho. Mas o interessante é que aquelas muralhas de Jericó caíram para dentro. Porque a obra que Deus quer fazer é sempre de dentro para fora. E então o povo pôde aí tomar. E aí veio salvação, aleluia. Veio salvação para quem? Para uma única. Raabe, a prostituta. Porque o demais não havia que tocar. E é tempo de salvação para os tão desesperados, mas tão determinados. Para aqueles que enfrentam a dúvida, para aqueles que enfrentam o colapso da sua própria mente e do seu próprio coração, ainda continua a haver um Deus de Israel, o príncipe, o qual aparece com essa espada e o qual te diz, limpa-te e purifica-te, cala-te e vê que eu sou Deus, aquietai-vos e vês que eu sou o Senhor. Agora Josué viu com os olhos que não eram os olhos humanos. Josué viu com aqueles olhos, como Paulo diz aos Coríntios, e nós somos daqueles que não andamos por vista, senão que andamos por fé. Amém? Aleluia! E depois também o Senhor Paulo escreve, através de Paulo, escreve palavras inspiradas por Deus em livro dos Romanos. Como é que nós vamos? Esta é a fé que vence ao mundo, diz a palavra do Senhor em 1 de Pedro. Glória a Deus, todos conhecem estas escrituras. Mas o problema é como é que tu vais ter fé para enfrentar o teu Jericó. Como é que é? É ver o jogo do Benfica. É ler o TV Magazine. É no Facebook. E diz, de sorte que a fé, Romanos 10, 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir
pela palavra de Deus. Assim, se tu ouves a palavra de Deus, Josué ouviu, Josué foi consequente. E vós sois meus amigos se fazeis aquilo que eu vos mando. Aleluia. Não é uma adaptação daquilo, bom irmão e tal, será que a gente dá aqui um jeito? Não dá para dar um jeito, é somente deste jeito. Só tem um jeito, só tem um Jesus. E aqui voltamos outra vez ao mesmo sítio, a Jericó, onde se encontrava aquele cego. E encontravam-se outras pessoas que pensavam ver e diziam, pá, cala-te, pá, não chateis o homem. E ele diz, olha, vem cá, vem aqui. E ele foi, o que é que queres que eu te faça? E o Senhor pergunta-te, o que é que queres que eu te faça? Que eu te derrube o Jericó? Que eu te retire os inimigos? Que eu desfaça as circunstâncias? Não. O Senhor vai estar contigo para que através dele tu possas adquirir fé ao ouvir a sua palavra e possas ser sensível à sua voz e consequente ao ser chamado seu filho. Porque ele diz, ei que vos dei autoridade para seres chamados filhos de Deus. E depois é quando ele termina em Marcos e também em Mateus, diz, toda a autoridade me foi dada na terra como nos céus, assim que ide e fazei discípulos. Mas quando é que tu vais se tu não fazes discípulos dentro do teu próprio lar? Como é que tu vais se tu não fazes discípulos dentro do teu próprio ministério? Como é que tu vais se tu não consegues cumprir aquilo a que te propões e queres ser exemplo dos demais? Esta é a questão de fundo, caros amigos. Porque pensas ver, mas na realidade não vês. Pensas que estás no caminho, mas provavelmente simplesmente estás à beira do caminho. E às vezes é muito difícil inteirarmos e enxergarmos. Depois, passado muitos anos, de estarmos tão habituados a andarmos neste caminho da religiosidade, ao fim e ao cabo, estamos sentados à beira do caminho como observadores e enfim, parece que vemos tudo, mas vemos tudo dos outros, mas não vemos nada de nós. Mas o Senhor vem e é tão misericordioso que vem outra vez àquele Jericó, teu Jericó, meu Jericó, e para-se e diz, olha lá, tu estás aí, o que é que queres que eu te faça? E tu, o que é que queres que eu te faça? E esta é a pergunta com que eu te deixo. O Senhor pergunta, o que é que queres que eu te faça? O que é que queres que eu te faça? Queres o quê da parte de Deus? Mais um escalão dentro do ministério? Mais um reconhecimento dentro do ministério? Mais um aleluia? Mais uma hora ou duas de púlpito? Ou queres estar perto do Senhor e ser transformado e que as muralhas caiam para dentro, se desfaçam inteiramente e que reine o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores dentro da tua vida e que possas viver a vitória que houve em Jericó e que amanhã vai vir outro Jericó e vais ter a mesma vitória porque tu vais estar desesperado, mas vais estar determinado a veres o príncipe de Israel com a sua espada e com a sua voz para que tu possas lutar a boa batalha por ti mesmo, pelos anos, por aquilo que tu prometes saber, por aquilo que tu presumes ter de espiritualidade, vale zero, porque todos os nossos obras são como trapos de imundícia, assim que não passes a fatura. Como muitos de vós vêm passar a pastora ao ministério, não é que ele leva aqui, levas o caraças, se não estivesses aqui, estavas aonde? Estavas morto, estavas preso, se não fosse pela misericórdia de Deus. E o Senhor disse-te, o que é que queres que eu te faça? Fecha os teus olhos. O que é que queres que Ele te faça? Mais uma honra, mais uma glória. Não quero liderança, eu quero é mandar, eu quero é poder. Ou queres assumir que estás desesperado? Queres assumir que estás mais longe dele do que já uma vez imaginaste estar? Queres assumir que não estás no caminho, estás à beira do caminho e presumes de fazer que os outros tenham que ser ou não tenham que ser, em vez de te preocupar-te em dizer, o que é que eu quero do Senhor? O que é que eu preciso? Eu não vejo, eu pensava que era assim, mas eu não vejo, eu quero ver com os olhos do Senhor. Este Jericó, o Jericó do outro, o Jericó do que lá. Não vai vir o teu Jericó. O que é que tu queres, diz o Senhor? Queres ver? Ele vai dar-te a visão. Queres fé? Ouve a sua palavra e Ele vai dar-te a fé. Mas deixa-me passar-te a receita de Josué. É melhor que passes os 6 dias calado diante da sua presença e volteis os Jericós, andes à volta do Jericó que está dentro do teu coração, porque ao 7º dia
É esse o dia no qual está a obra completa. Eu vou dizer-te agora, toca a trompeta. Agora diz, assim diz o Senhor, as muralhas de Jericó caem por terra. Podes gritar e alçar a tua voz, porque sou eu que reino da tua vida. Sou eu o Deus da salvação. Sou eu o Deus da retenção. Tu nada podes fazer se não sou eu aquele que faço em ti e por ti. Assim que, Pai, no nome de Jesus Cristo, agradecemos esta noite, Senhor. Cada um dos meus irmãos aqui presentes, Senhor, Tu os abençoes, que os fortaleças, Senhor, que eles tenham a honestidade, Senhor, a bravura, meu Deus, para clamar-te a Ti em desespero e que estejam determinados a passar de estar à beira do caminho para estar dentro do caminho, a preocupar-se e ocupar-se com tremor da sua própria salvação, para que possam inspirar muitos mais a ver a glória de Deus, porque vivemos em tempo de graça, não vivemos em tempo de juízo, vivemos em tempo de salvação, mas vão haver os Jericós, e esses Jericós serão derrubados mediante a fé no Teu nome, e esses Golias serão derrubados mediante saber que Tu nos dás aquela chave, aquela pedra como destes a David, para que eles caiam por terra. Hoje, no nome de Jesus, eu professo bênção, Senhor, que os muros caiam, Senhor, caiam por terra os prejuízos, as acusações, os preconceitos, meu Deus, no nome de Jesus Cristo, as frustrações, no nome de Jesus, e que Tu, mediante o Teu amor, que o amor pode tudo, e esse amor que Tu derramaste aí na cruz do Calvário, essa entrega fenomenal, é aquilo que nos leva a ir ao Teu trono da graça para provar essa grande vitória, no nome de Jesus. Amém. Teus olhos revelam que